Você já parou para pensar no destino dos 12 apóstolos de Jesus? Aqueles que andaram com Jesus e testemunhando seus grandes milagres, e posteriormente deram suas próprias vidas pela fé que a qual lutavam e professavam. Hoje vou compartilhar com você uma história impressionante de fé e coragem. Uma história que nos faz refletir sobre o verdadeiro significado de compromisso e convicção. Vamos começar a falar sobre aquele que é um dos apóstolos que mais ficaram ao lado de Jesus. Ele é Pedro, que chegou até a cortar uma das orelhas de um soldado romano com uma espada, e tudo isso para defender a Cristo. Mas por causa do seu medo, algum tempo depois, ele chegou a negar a Jesus, mas depois se arrependeu ter negado a Cristo. Ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo em Roma, por não se considerar digno de morrer, como morreu o seu mestre Jesus. Já o apóstolo André também era pescador. Ele era irmão do apóstolo Pedro, e um dos que também mais ficava ao lado de Jesus Cristo. Perdeu a sua vida em uma cruz em forma de X, porém mesmo assim, ele continuou pregando até o seu último suspiro. Diz a história que as bandeiras da Escócia e do Reino Unido têm um X nelas, por causa desta morte de André. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro entre os discípulos a ser martirizado, decapitado por ordem de Herodes. Já seu irmão João, mesmo tendo sobrevivido a uma tentativa de execução em óleo fervente, foi o único que faleceu de causas naturais, após ser exilado na ilha de Patmos. Filipe pregou até seu último momento, crucificado de cabeça para baixo na atual Turquia. Bartolomeu levou o evangelho até a Índia, onde foi brutalmente martirizado. E Tomé, aquele que antes duvidou, morreu com uma fé inabalável, também na Índia. Mateus, o ex-coletor de impostos. Chegaram até dizer que ele teria morrido de causas naturais, mas segundo relatos, foi morto por espada na Etiópia. Mas há várias versões sobre sua morte, o que se sabe que realmente ele foi martirizado também. Tiago, filho de Alfeu, permaneceu firme até o fim. Há versões que este apóstolo tenha sido morto crucificado ou apedrejado, mas nunca jamais negou o nome de Jesus. Já Judas Tadeu pregou até seus momentos finais na Pérsia. Segundo os relatos, seu mártire tenha sido por golpes de lanças, machados ou porretes. Simão, o zelote, que antes lutava com armas, encontrou na fé sua verdadeira batalha. Segundo a tradição, ele teria sido cerrado ao meio. E quanto a Judas Iscariotes, diferente dos outros, não morreu como mártir, mas consumido pela culpa de sua traição, ele acabou se suicidando. E Matias foi aquele chamado para substituir Judas, também selou seu compromisso como mártire em Jerusalém. Mas sabe qual é o ponto mais impressionante? Nenhum deles, exceto Judas, negou sua fé. Nenhum voltou atrás. Todos preferiram enfrentar a morte a negar aquele que viram ressuscitar. Não estamos falando de pessoas que morreram por uma mentira, mas por uma verdade que testemunharam com seus próprios olhos. A fé verdadeira tem seu preço, mas vale a eternidade. E você, já se perguntou até onde vai sua convicção? O que você estaria disposto a defender até o fim? Por amor a Jesus Cristo. Lembre-se, a maior demonstração de amor foi dada pelo próprio Jesus, que morreu para que todos nós pudéssemos ter vida eterna. Hoje não precisamos ser martirizados como antes, apesar de ainda neste mundo afora, muitos morrerem por amor a Jesus. Mas aonde você estiver, a melhor maneira de dissermos hoje que o amamos é entregando toda a nossa vida a Jesus e confiar nele. E principalmente, obedecendo a ele em todos os teus mandamentos. Mesmo que morremos aqui por amarmos a Jesus, saiba que o que nos espera na eternidade, ao lado de Jesus, é muito maior do que qualquer coisa aqui. E um dia veremos também estes grandes exemplos de fé e coragem, que com certeza marcaram a história. E hoje estão ao lado de Deus, recebendo suas grandes recompensas, por terem escolhido amar e lutar pela verdade que é Jesus. Se você se identificou com essa mensagem, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa história de fé e coragem. Nos vemos no próximo vídeo!